Alô, eu sou Calixto, vou falar sobre inflação. Inflação é um processo que ocorre dentro do sistema econômico baseado na evolução dos preços. O que significa inflação? Inflação ocorre quando existe um aumento generalizado e contínuo dos preços. Se você tem alguns preços que são reajustados, se tem alguns preços que são reajustados temporariamente, isso não significa processo inflacionário. Então, a inflação tem que ocorrer de forma geral para todos os preços de forma contínua. É um processo contínuo. Se for um processo estanque, simplesmente assim, um Estado, um governo, de repente, assume um país e resolve fazer reajustes e faz reajuste de preços. Só que ele faz naquele momento, daquele dado momento, isso não estabelece um processo inflacionário. Isso é apenas um ajuste do processo de preço dentro da economia. Aí já a inflação é algo que é permanente, é algo que generaliza todo esse processo de aumento de preços. Inflação sempre será aumento de preço, o contrário é deflação. Se os preços caem, é deflação. Agora, você pode achar que deflação é algo bom. Deflação é algo que vai falir sua economia. Se você tiver deflação continuada, os lucros vão diminuir, as empresas vão parar de produzir e você vai perder o seu emprego. Então, a economia é algo que se sustenta no equilíbrio. Você tem inflação e você jamais elimina a inflação. Inflação você controla, você não elimina. Quando você elimina a inflação e você tem deflação, é um dano social. Então, a inflação significa que a economia está dinamizada, que existe uma dinâmica na economia. O seu problema é controlar a inflação. Costumo dizer que inflação é como estresse. Eu sou uma pessoa que tenho que estar sempre estressado. Se, por exemplo, eu acabar meu estresse, eu morro. Agora, eu preciso controlar meu estresse. Então, a inflação é algo assim dentro do processo econômico. Então, a inflação é estresse do dinamismo econômico. Agora, tem que ser controlado, senão você morre. Inflação deteriora todas as rendas fixas. O que são rendas fixas? O seu salário, o aluguel do seu apartamento é deteriorado pela inflação. Quem se defende da inflação? Aqueles que podem, eu já falei sobre preço, aumento de preço, monopólio, oligopólio. As empresas que conseguem reajustar seus preços se defendem da inflação. Agora, na concorrência perfeita, é impossível a empresa se defender da inflação, que são muitos empresários fazendo sempre o mesmo produto. Ele não vai conseguir repassar os seus preços. O que é a inflação? São três tipos básicos de inflação. Você tem a inflação de demanda, que é a mais clássica. E o que é a inflação de demanda? A inflação de demanda é simples. Quando a demanda ultrapassa a oferta. Se você está na escola, uma coisa básica, e você tem a lanchonete vendendo coxinha, e você vende 100 coxinhas por dia, e no dia seguinte você tem 50 coxinhas para vender, você tem 100 alunos querendo comer coxinha. Então, isso é inflação de demanda, você vai ter 100 concorrendo por 50. Os preços vão se elevar. O comerciante vai perceber que as coxinhas não vão sobrar, ele aumenta o preço da coxinha. Então, essa é a famosa inflação de demanda. É a demanda acima da oferta de produtos dentro da sociedade. Outra inflação que você tem é a inflação de custos. A inflação de custos está relacionada à evolução dos custos do produtor. Então, o que são os custos do produtor? O produtor tem vários custos, com matéria-prima, com salários, com taxas de juros, etc. Se esses custos se elevam, eles têm que elevar os preços. Então, se ele eleva os preços, isso significa que está havendo inflação. Agora, volto a repetir. Dentro do sistema de concorrência perfeita, ele não vai conseguir elevar os preços. Ele quebra, vai à falência, tá?
Outra inflação importante é a inflação de expectativa. Então, o que é a inflação de expectativa? Então, você tem um ano que a inflação é 200%, ok? Aí você vai, nasce o outro ano, então as pessoas que estão nesse processo de inflação, ele vai entender que a inflação vai continuar. Mas, claro, que não vai ser a mesma coisa. Então, se era 200% a inflação, ele vai achar que é 220%. Todo mundo vai começar a reajustar seus preços de acordo com essa nova expectativa. Então, você forma um processo de inflação que não tem controle. Você não consegue parar esse processo. E o Brasil já passou muito tempo com inflação de expectativa. Quando o Brasil conseguiu derrubar a inflação, foram com os planos de controles de preço, que nenhum deles funcionou, o único que funcionou foi o Plano Real. Porque você tinha inflação de expectativa. Você poderia, e tem muitos teóricos falando que inflação é excesso de gasto do governo, tudo isso é bobagem. Inflação é o reajuste geral e contínuo de preço da economia. E quem é que provoca essa inflação? Claro que é a sociedade que provoca essa inflação. Então, quando você, principalmente na inflação de expectativa, você acha que vai ter inflação, as pessoas, as famílias vão ao mercado e antecipam as suas compras. Compram antes, então você não tem oferta suficiente para atender. Os preços sobem. Brasil, 2018, acho que foi isso, não me lembro, teve uma greve de caminhoneiros, ok? De combustível. O que faz as pessoas? As pessoas correm ao posto e vão colocar combustível além da necessidade. Ele coloca para se proteger da falta futura de combustível. Aumenta os preços. Naquela época, eu lembro que 1 litro de gasolina chegou a custar R$10. Teve um imbecil que pagou para manter o tanque cheio. Então, você, cidadão, você contribui muito para o processo inflacionário. Se você se controlar dentro do seu processo de compra e venda, você pode controlar a inflação. Se você quiser derrubar o preço de um produto, por exemplo, de automóvel agora, que subiu, que as empresas têm um oligopólio no mercado, você não compra carro, deixa de comprar, os preços vão cair. É assim que você controla a inflação. Inflação é controlado pela sociedade, não é só política do Estado. Claro que a política do Estado é importante. Você tem taxa de juros elevada, isso pode causar inflação. Você tem uma taxa de câmbio, que um dia eu vou falar, elevada, você provoca inflação. Ok? Isso são as políticas do Estado. Agora, tudo isso você pode controlar. Você pode votar num governo que não vai mexer na taxa de câmbio, que vai trabalhar com a taxa de juros real e assim sucessivamente. Então, o cidadão, você é responsável pela inflação.